Fala aí pessoal do Explica Enem, tudo certo? Enfim, na aula de hoje, né, dando continuidade a que a gente falou de quantidade de movimento, né, introduzimos, né, alguns conceitos, né, impulso, no vídeo passado. Bem, na aula de hoje a gente vai falar da conservação da quantidade de movimento, né, a gente vai entender melhor quando é que é impulso, quando que a quantidade de movimento se conserva, né, e quando não se conserva, que é o caso que tem impulso, né, e, enfim, na aula passada eu falei que em sistema, né, com ausência de força externa, né, a quantidade de movimento vai se conservar, certo? Só que a gente vai estender um pouco essa definição, né? Nesse caso aqui, a gente pode falar que a quantidade de movimento, né, o sistema, ele pode ter força externa, né? Só que para se conservar, a definição precisa mesmo é o somatório das forças externas serem zero, ou seja, todos os corpos, né, se tiver atuando uma força em um sentido em todos os corpos, né, e tiver outra em sentido contrário, como se ambas se anulassem, é como se não existisse força, né? Então, a quantidade de movimento vai se conservar. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente pode olhar aqui a primeira imagem, né? A gente pode ver, né, que tem as bolinhas, aquele pêndulo lá. A gente pode falar que não tem força externa? Bom, tem um peso atuando em cada uma das bolinhas, né? Mas tem um fiozinho puxando cada uma delas para cima, de forma que cada fio anula o peso de cada bolinha. Então a gente pode falar que tem força externa. Só que cada força aqui do fio da tração está anulando o peso de uma. Então as forças externas resultantes, né, no sistema se torna nula. De modo que quando a bolinha vermelha aqui chega para colidir naquele pêndulo, ela transfere o movimento, né? E a última, que vai recebendo choques aqui até chegar a última, ela vai sair com a mesma velocidade que a vermelha entrou aqui colidindo, porque ambas têm a mesma massa, né? A gente vai considerar isso. E ela vai se levantar, vai descer, né? Por conservação da energia, vai chegar com a mesma velocidade, vai trocar aqui, essa aqui sobe, assim por diante. Mas reparem que na horizontal, enquanto nenhuma das bolinhas está subindo, né? Nenhuma delas está subindo, a quantidade de movimento vai se preservar no sentido da horizontal, né? Porque aqui a tração e o peso vão ficar se anulando. Só que a partir do momento que a última bola subir, ou ela estiver descendo, né? O peso e a tração não vão se anular, né? Porque o peso vai ficar assim para baixo e a tração vai girar assim para puxar. Então vai ter um peso, né? Uma força externa resultante diferente de zero no sistema todo, que vai fazer essa aqui. Ela vai subir inicialmente, depois vai descer e vai fazer variar essa quantidade de movimento, né? Só que enquanto está tendo choques aqui na horizontal, isso vai se preservar. Mesmo caso aqui para a imagem ao lado, né? Meu rosto pode estar tapando um pouco aqui a imagem, mas dá para perceber que aqui fica mais claro, né, que não tem as cordinhas, mas tem a mesa, né? Cada bolinha de bilhar aqui na mesa tem um peso. Só que todas elas estão em cima da mesa, né? Então vai ter uma normal, né? Uma força normal, né? Anulando esse peso. Eu posso falar que não tem força externa? Tem força externa, né? Tem a normal, tem o peso, né? O sistema, porque a gente está só pegando o sistema bolinhas, né? Então no sistema todo tem a força externa atuando das bolinhas, né? Então, só que essa força é zero, é nula. Ela se anula. Então, o somatório delas é zero. Então, essas bolinhas vão ficar se chocando entre si, então a quantidade de movimento vai se conservar, né? A menos que uma chegue e toque no canto, né? E vai ter um impulso inicial da parede que vai alterar a quantidade de movimento, etc. Mas enquanto ambas estão se chocando entre si, a quantidade de movimento do sistema total vai se conservar. E o que eu quero dizer com isso? Bem, a gente pode enxergar, né? Aí eu falei que a quantidade de movimento é um vetor. A gente tem umas três bolinhas aqui. Cada uma vai ter uma quantidade de movimento. Vocês viram que em soma vetorial, né, que se eu somar a quantidade de movimento de cada um, não é somar os números, mas sim a direção e o sentido deles também tem que ser levado em conta, né? Então, quando a gente vai somar, a gente vai criar um vetor resultante, né, que vai ser minha quantidade de movimento resultante do sistema, como se só tivesse uma bolinha e ela tivesse essa quantidade de movimento. E é isso que vai se preservar. É como se todo o sistema, mesmo tendo vários choques entre as bolinhas entre si, né? Como o sistema não tem força externa, a força externa é zero, no caso daquelas bolinhas aqui, né? Enquanto nenhuma se choca com a parede, né? Elas vão, mesmo chocando entre si, é como se fosse uma única bola, tivesse essa quantidade de movimento vindo para cá. Porque quando uma se choca entre si, o vetor de uma
muda a direção, muda o modo no sentido, mas o da outra também muda para compensar, de modo que o vetor sempre resultante sempre vai ser esse aqui, indo para essa direção e tendo esse sentido. E vai se manter enquanto não tiver uma força externa atuando no sistema. Mas vem cá, como é que eu consigo definir esse sistema, né? Como é que eu sei que ele vai ter força externa e quando ele, né, quando a força externa for diferente de zero e quando for igual a zero? Como é que eu vou saber? Bom, depende do que você está analisando, né? Mas no próximo slide, assim, depois desse, a gente vai abordar melhor isso, essa ideia de quando eu vou saber que está se conservando e quando não está, né? Mas o que vocês precisam inicialmente é saber aqui, quando eu falo que a quantidade de movimento se conserva, não é o número, é o vetor, né? O antes e o depois. E o que é esse vetor? É uma soma vetorial, né? A quantidade de movimento da bolinha 1 mais a do 2 e tal. Ou seja, somar isso aqui tudo, né? Fazer essas linhas aqui, né? Dessa linha resultante aqui, né? Essa seta resultante, né? Tem que ser a mesma coisa que for depois, né? Porque supondo que o Q1 fosse para cá, o Q2 fosse para o outro e o Q3 fosse para o outro lado. Bom, se elas se chocam entre si para mudar essas direções, a quantidade de movimento resultante tem que dar a mesma coisa que era antes, entendeu? Porque é um sistema. Então, a gente vai sempre tendo essa relação aqui. Só que como é vetor, a gente não vai trabalhar com números, mas a gente vai sempre tender a trabalhar com os eixos, assim, porque a gente só pode somar vetores, né, que estejam na mesma direção. Se não estão, bom, a gente vai ter que decompor eles para poder fazer a soma algébrica. O que eu quero dizer soma algébrica, né? Para a gente somar normal, né? A gente somar e subtrair normal, a gente tem que deixar isso na mesma direção. Senão, a gente vai ter que trabalhar com outras ideias, né? Leis do cosseno, essas coisas um pouco mais complicadas. Mas quando a gente tiver vetores em direções diferentes, né? A gente vai ter que decompor eles, né? E depois achar o vetor resultante, né? Por Pitágoras. Mas isso a gente vai trabalhar melhor nos exercícios, né? Só a ideia mesmo que eu quero que entenda que não é os números que vão se conservar, né? É sim o vetor, a direção, o sentido, consequentemente o número, né? Mas não é a soma dos números que a gente está somando, mas sim dos vetores, é uma soma vetorial, certo? Enfim, a gente vai agora entender quando é que eu vou considerar que é impulso e quando não é. E como eu falei antes, depende do caso, certo? Para o sistema, se eu considero o sistema barco e garoto, eu posso falar que nesse caso o somatório das forças externas é zero, né? Porque tem o impulso do mar aqui, mas tem o peso, tá? A gente pode ver que eles estão em equilíbrio, né? Então, quando o garoto saltar, o barco, né, eles estão parados. Então, se os dois estão parados, então a quantidade de movimento inicial é zero. Mas quando o garoto for saltar, o barco ele tem que ir para o outro lado com uma velocidade tal que a quantidade de movimento do barco seja igual ao do outro, só que no outro sentido, de modo para anular isso. De modo que quando eu somar vetorialmente a quantidade de movimento do barco com o do garoto, eles se anulam, porque eles estão em sentido contrário, né? Tem que continuar zero, porque antes era zero. Mas se eu for analisar meu sistema só como sendo o garoto, o agente externo é o barco, né? Porque se eu considero o sistema como o garoto, né? Tudo que está fora do garoto é externo. E o barco, né? Ele seria um agente externo. Então quando o garoto pula, ele faz um atrito, né? Ele empurra o barco e pela terceira lei de Newton, o barco empurra o garoto. Então o barco causa um impulso no garoto, da mesma forma que o garoto causa um impulso no barco, certo? Então é tudo questão de referencial, né? E a gente vai ver isso nas próximas imagens, né? Nos próximos slides, assim, eu vou mostrar vários casos para a gente poder analisar melhor